Irmãos, bom dia, tudo bem? Então, eu tenho feito uma reflexão e eu me encontrei nessa mesma situação, então eu queria que você refletisse e pensasse. É muito fácil hoje nós perdermos o foco pelo qual nós fomos chamados. E o foco principal é servir a Deus. O foco principal é você entender a cruz, entender o Cristo que foi crucificado, que ressuscitou, e ajudar outras pessoas a terem esse entendimento. Só que hoje no mundo religioso, as igrejas estão tão atrativas, tão agradáveis, um ambiente maravilhoso, não tem o que reclamar. Mas é muito fácil a gente perder o foco e ficar pensando nas bênçãos que a igreja e que a religião nos traz, do que pensar o motivo pelo qual nós fomos chamados, que é para ter uma vida transformada, nos arrependermos diante da cruz, ter um coração grato e ajudar outras pessoas a terem essa transformação. Então, o que eu tenho percebido que hoje é tão simples e tão fácil você encontrar uma pessoa, desculpa que eu estou constipado aqui, nem sei se é o termo correto, congestionado, acho que constipado é coisa de caipira, né? Mas enfim, a alergia está atacada, que está um clima maravilhoso, mas enfim, ataca a minha alergia. Mas irmãos, quando eu entendi a cruz, quando eu entendi o propósito de Deus, eu fiquei grato por ter sido escolhido. E o meu foco principal era evangelizar e ajudar as pessoas a conhecerem a Deus. E hoje muitas vezes eu percebo que existe uma alegria tão grande hoje em você estar numa igreja, as bênçãos são tão grandes que a gente esquece o motivo principal pelo qual nós fomos chamados. E um dos motivos principais é exatamente o que está lá em Mateus 28, 18 a 20. Se você ler também o capítulo ali de Mateus, vários versículos, mais de um capítulo, você vai entender a crucificação de Cristo também. E nós precisamos focar nisso. Nós temos perdido muito foco. Por quê? Porque as pregações hoje também estão muito focadas em riqueza, prosperidade, riqueza, milagres. Então é muito fácil hoje, porque você tem muitos líderes espirituais falando em riqueza. E se você parar para pensar, a vida de Paulo, a vida de Jesus, eles não estavam pregando que um cristão vai ficar rico e que um cristão vai ter tudo, de que um cristão vai ser próspero financeiramente e que sua empresa vai decolar. Pelo contrário, se você ver cada um deles, eles tiveram que abandonar as suas empresas. Pedro era pescador, André, seu irmão também, Paulo trabalhava, eu entendo pouco sobre a vida de Paulo, mas eu acredito que ele trabalhava diretamente ali para o Sinédrio, né? O que eu me lembro, que eu já estudei na Bíblia, é exatamente isso, refrescando a memória, é isso mesmo. E ele até era incumbido de perseguir os cristãos. Então, assim, era um cidadão romano, tinha uma vida bem-sucedida, uma família provavelmente bem-sucedida, mas teve também que abandonar essa vida, vamos dizer assim, de conforto, porque os próprios fariseus religiosos da época tinham uma vida muito confortável. E é difícil abandonar tudo. Eu não estou dizendo que você não possa ter conforto, não é isso, mas isso não é o foco principal. Nós estamos tão acostumados a ouvir os pregadores, pastores, falar em sucesso financeiro e pregar isso. E que se você vier à igreja, se você der o dízimo, se você fizer isso, fizer aquilo, um monte de regras, você vai ter sucesso financeiro. Só que as pessoas estão abandonando o contato e o cuidado uns com os outros, abandonando o repartir o pão na ceia de Cristo, com o intuito de ajudar. Porque hoje tem se falado muito na mesa, né, na ceia, mas o grande ponto principal é: a pessoa precisa entender o sacrifício de Cristo, senão foi em vão, não valeu nada tudo isso. Irmãos, é uma reflexão que eu fiz hoje no meu tempo com Deus,
queria compartilhar com vocês. Eu sei que muitas vezes eu mesmo tenho compartilhado vídeos de gratidão, de esperança, mais para coach do que sobre a mensagem verdadeira de Cristo. E eu quero me arrepender um pouco disso, não que não seja importante inspirar e animar o seu próximo, o seu amigo, o seu irmão, mas é importante também entendermos o motivo real de sermos um cristão, de sentarmos à mesa, de servir a Santa Ceia, de repartir o pão, de transformar nossas vidas com arrependimento. Eu luto contra a minha natureza. Hoje eu vi algo que é verdade. A gente não é Satanás o culpado. Não precisa ter Satanás para fazer um estrago nas nossas vidas. Nós mesmos fazemos isso. Então vamos parar de botar a culpa no outro. A gente fica jogando a culpa toda em Satanás, mas para pensar. Quem faz o estrago somos nós mesmos. Então, eu tenho buscado me ajoelhar diante de Deus, de Cristo, e transformar a minha vida. E é uma luta diária. É muito fácil perder o foco. Então eu queria te encorajar a não perder o foco principal, que é servir o próximo, que é amar o próximo, por amor a Cristo, por gratidão. A nossa missão nesse mundo é essa, compartilhar a nossa fé. O resto Deus vai prover, Deus vai te dar. As épocas eu já cansei de falar que eu tive mais sucesso na minha vida quando eu estava mais focado no reino de Deus, porque é uma consequência, Deus vai prover. Então é isso, irmãos, queria falar com vocês um pouco, desculpa aqui a informalidade, mas a gente precisa voltar ao foco, né? Eu, por exemplo, mesmo, tenho que achar uma igreja que eu vá ficar de uma forma definitiva, em vez de ficar olhando os defeitos e sair correndo, entendeu? Tentar ajudar, servir, melhorar aquela comunidade. Faz parte, irmãos, precisamos de uma comunidade de fé. Beijo grande a todos. Fiquem com Deus.